Olá galera, hoje estamos aqui no nosso diagrama número 3 do nosso diagrama funcional. Hoje a gente está trazendo um interruptor com uma tomada, ou seja, um interruptor de uma seção com tomada de 1P mais T. Aí vamos anotar aqui ao lado, né? Depois a gente vai anotar 1P mais T ali para a nossa tomada, ok? Que a tomada é um ponto mais o terra no pino do meio. A gente sabe que o pino do meio sempre vai o terra, que é a nossa proteção das nossas tomadas, né? Então, se você ligar mesmo sem o terra, ela ainda vai funcionar com fase neutra, gerando a diferença potencial. O terra é somente para proteção. Vocês podem ver a tomada aqui, a parte dela frontal e a parte dela traseira, ok? Então essa frontal eu vou deixar aqui como retrato mesmo na vertical para a gente visualizar. Agora já essa outra eu vou girar ela para ficar uma maneira mais fácil de vocês entenderem a ligação dela, certo? Eu vou fazer de uma maneira mais fácil possível para a gente entender sua ligação, ok? Então vamos iniciar aqui. Eu quero que o interruptor ligue a lâmpada, a gente já fez isso em aula anterior, só que agora tem uma tomada, né? E vou anotar o nome da tomada, que é 1P mais T. Essa tomada é um ponto mais o terra, né? Primeira situação, como eu venho citando nas aulas, quando você vai ligar um circuito, primeira situação que você faz é ligar os neutros, certo? Então nós vamos puxar neutro diretamente aqui para a minha lâmpada, ok? Então a minha lâmpada já está no neutro lá, já está o meu nulo, né? Esperando gerar diferença de potencial para ela iluminar. Então o próximo ponto nós vamos ligar. A gente pode até ligar também o neutro da tomada. O neutro da tomada, de acordo com a NBR 5410, né, que a gente está trabalhando, vou colocar ela aqui. NBR 5410 ela cita também as cores padrões, que são essas para os condutores. Mas onde é que vai o neutro na tomada? De acordo com a NBR 5410, não tem uma especificação sobre o neutro e fase, se ele é esquerdo aqui ou do lado direito da tomada, certo? Não especifica se ele é nesse ponto ou nesse ponto aqui. Agora existe um padrão europeu que também os engenheiros eletrotécnicos adotam aqui no Brasil para ficar algo padrão, né? Para ninguém ficar para não ficar o sistema bagunçado. O esquerdo sempre é o neutro, ok? E o direito sempre é a fase. Então esse padrão que a gente adota. Olhando para a parte frontal da tomada, é visível, né? Perceber que o neutro é do lado esquerdo. Agora olha para a parte traseira da tomada. Quem é o lado esquerdo aqui da tomada? Se você pegar e colocar ela aqui como frontal, o lado esquerdo da tomada é esse carinha aqui, ó. Colocar o N. Esse é o meu lado esquerdo, ok? Então, primeiramente, o que é que a gente vai fazer? Vamos ligar o nosso neutro lá do lado esquerdo. Vou puxar o neutro aqui e vou ligar ele nesse ponto aqui, ó, que é o meu neutro. Então o neutro está direto do lado esquerdo. Então os neutros a gente finalizou, né? Interruptor não passa neutro, só passa fase. Agora a gente vai ligar o terra. Vamos ligar logo o terra. Esse aqui é um receptáculo, normalmente é chamado de boquilha, bocal, soquete. Ele é plástico, né? Então não precisa de terra. Então nosso segundo ponto é ligar o nosso aterramento lá na nossa tomada, que é sempre no pino aqui do meio, né? Então o aterramento é para proteção da tomada, né? Para qualquer situação de fuga de corrente e para o terra. Agora o nosso próximo ponto é a fase, ok? O que é que acontece? Este circuito depende do circuito. Nós estamos trabalhando com o circuito iluminação e tomada separada, ou estamos trabalhando com o circuito de iluminação e tomada misturada? Essa que é a situação. Nessa aula a gente vai trabalhar com o circuito de iluminação e tomada uma coisa só, ok? Nas próximas aulas a gente vai tentar separar e vamos usar fases diferentes, ok? Então, de disjuntores diferentes. Então vamos lá, como nesse circuito aqui tudo é um só, então a fase é a mesma, certo? Então vou pegar a fase nesse ponto aqui, a fase é uma só por dois circuitos.
Aí, o que é que eu vou fazer? Vou entrar com fase lá no meu interruptor. Entrei fase com o meu interruptor e o que é que acontece? Essa mesma fase que está vindo aqui, ela vai vir e vai alimentar quem? A minha tomada. Então essa mesma fase vem, tira um jump e alimenta a minha tomada. E o retorno a gente vai ligar em amarelo. O retorno para a tomada, para a lâmpada, né? A gente vai ligar ele em amarelo, ok? Então finalizamos nosso circuito funcional. Ligamos o interruptor e alimentamos a nossa tomada. Eu poderia ter pego essa fase que vai para a tomada aqui de cima também, ó. A fase é uma só nesse circuito. Então estou utilizando a mesma fase tanto para iluminação como para a tomada. Então tomada, fase, neutro e terra. Fase, neutro e terra. Se não tiver o terra, a tomada funciona normalmente, porque o terra é para proteção, e fase e retorno para a lâmpada. Espero que tenha compreendido. Nas aulas posteriores a gente vai trabalhar com esse diagrama funcional, ou na verdade unifilar.